Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para falar sobre cães inteiros no daycare hoje. Vamos aguardar um minutinho aí só para o pessoal acessar a live, tá? A gente já dá continuidade aí. Hoje a convidada é a Bia, né, da Divercão, uma pessoa que tem bastante experiência, bastante coisa legal para contar pra gente, tá? Então eu já só mais um minutinho aí pra galera entrar, eu já vou fazer o convite para ela. Para quem não me conhece, eu sou o João, né, da Toca do Cachorrão. Eu tenho meu daycare aí há quase 2 anos e hoje a gente vai abordar um tema que é bastante constante pra gente, né, pra gente que vive nesse mundo de creche de cachorro aí. Então é um problema bastante recorrente, né? Eu vou fazer o convite para Bia, tá? Pra gente dar continuidade aí então e não se estender tanto. Beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Conseguindo me ver legal? Manda um coração aí, um joinha. Espero que sem falhas de internet hoje, né? Porque senão fica difícil os externos aí da semana passada, alarme, etc. Legal, então eu vou fazer o convite para a Bia pra gente dar continuidade aí na nossa live. Vamos lá, deixa eu achar a Bia aqui. Que bom, Gucci. Gucci é nosso parceiraço aí. Vamos lá, cadê a Bia? Bia. Bia Divercão. Bia, recebeu aí? É só aceitar o convitinho que eu te mandei, tá? Caso não tenha recebido aí, é só você me falar. Vou te mandar de novo, Bia. Enviado. Se caso você não receber em inbox aí o convite, no início da página aí dos comentários tem para você permitir, me enviar a permissão para participar da live. É só você clicar lá que eu consigo te colocar aí. Isso, Bia. Se você não conseguir entrar, só você sair da live e entrar de novo, tá? Foi. Conectando. Pronto. Bia. Olá.
Tô, mas tá um pouquinho baixo. Tô te vendo legal. Tá. Peraí só um minutinho. Beleza. O som tá nítido aí pra você? Não tá cortando? Tá me ouvindo legal? Vendo bem? Tá. Você tá me ouvindo bem? Tô, parece que deu uma melhorada. Você consegue aumentar só o volume um pouquinho? Peraí. Eu vou tentar sair daqui. Peraí só um minutinho. Oi. Ouvindo bem? Vendo legal? Tudo bem? Eu tô ouvindo bem. Você tá ouvindo bem? Tô sim, Ou agora tá sim. baixo? Não, parece que melhorou. Então vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o João, da Toca do Cachorrão, aqui de São Carlos, interior de São Paulo. Eu tenho a minha creche há quase 2 anos e hoje a gente vai abordar um tema bastante recorrente aí nas creches no decorrer do Brasil. Aí acho que é um assunto até mundial, né? Que são os machos inteiros, os cachorros não castrados no daycare, no ambiente de creche. Tá? Então, eu estou aqui com a Bia. Ô Bia, se possível, se apresente aí para os meus clientes, meus contatos, tá? Para eles conhecerem você um pouquinho melhor. E a gente já vai a fundo aí no tema. Ok. Boa tarde. Eu sou proprietária da Divercão, em Uberlândia, Minas Gerais. A gente tem 4 anos, isso. 4 anos que estamos com a creche e hospedagem também, creche e hotel. Legal, muito bom, Bia. E você consegue falar um pouquinho mais sobre a sua experiência com machos não castrados? Sim, tenho muita experiência. No início, logo quando a gente começou, a gente aceitava todo tipo de cachorro. Eu falo assim, entre machos inteiros, não era uma restrição para entrar tanto no hotel como no daycare. A gente ficou 2 anos aceitando machos inteiros, né? E foi bem difícil, é difícil, né? Eu falo que tem que ter olhos na nuca também e demanda mais. E todos os cursos que eu fazia, eles sempre focavam, batiam na tecla. Você vai conseguir proporcionar bem-estar quando os machos forem todos castrados. É praticamente impossível proporcionar bem-estar no seu espaço. Só que por questão de cultura eu ficava com um leve receio, né? Porque aqui na minha cidade não tem aquela cultura de São Paulo, que as pessoas têm consciência. Agora já mudou bastante. Então eu sempre ficava pensando, ai, do momento que eu impor vai ser difícil, talvez eu vou perder toda a clientela, porque eu não tinha realmente clientes com machos castrados. E a gente foi indo, chegou um momento, a gente teve experiências ruins, mas chegou um momento que eu sentei e falei, ou a gente vai fazer essa mudança, ou a gente vai fechar as portas. Porque está incompatível com o que eu quero trabalhar com os cães. Não, eu não estou conseguindo proporcionar o que eu quero, a nossa meta. Então, a gente avisou antes, né? A gente fez um post. Isso eu já vinha conversando com os meus clientes de daycare, os tutores, e com os de hotel. Tinha algumas resistências, alguns tutores falam, não, bacana, eu vou me providenciar a castração. Então, a gente já vinha conscientizando dos benefícios para cães em grupo, né? Porque já que a gente trabalha com cães em grupo, então ia explicando detalhadamente para os tutores o porquê, porque necessita da castração dos machos, questão de hormônios. E chegou o momento que a gente avisou e a gente falou, a partir de tal data a gente não vai aceitar. E ficou aquele medo mesmo, tá? Nossa, agora eu não vou ter mais clientes, porque existe na Insegurança, né? cidade muitos outros hotéis que aceitam. Então, Uhum. não era... Tinha poucos hotéis que pediam, né, que os machos fossem castrados. Então, ficou aquela insegurança, mas, pô, a gente vai fazer isso. Vamos ver o que vai dar. Não dá para trabalhar mais assim. E foi surpreendente. Realmente foi surpreendente mesmo. Talvez eu pense, nossa, poderia ter tomado uma medida antes, né? Porque a gente esperou muito. Eu tive problemas aqui que serviu para o nosso crescimento, né? E foi surpreendente. Eu tive clientes que têm 3, 4 cachorros, que castraram 3, 4 cachorros machos, para continuar frequentando também o daycare e também a hospedagem, né?
então aqueles clientes fixos, os de daycare mais próximos, clientes que são mais próximos nós também providenciou a castração dos cães. E foi assim, foi a melhor experiência, eu falo. E sempre falo para quem vai abrir hotel, né, colegas, eu falo, olha, não espere passar pela experiência que a gente passou, foi muito difícil. Não tem como mesmo, é difícil trabalhar com cães de grupo, com machos inteiros. Não tem como proporcionar bem-estar. E como a gente está aqui para proporcionar isso, tem que ser, os machos realmente têm que ser castrados. A minha experiência também, assim, para ficar claro aí para o pessoal, não é nenhum tipo de preconceito, tá? Assim, muito pelo contrário, a gente cuida e está acostumado Não, o cão com não os tem cães de modo culpa, né? geral. Isso, os cães não Uhum. têm culpa, mas testosterona Testosterona. quer dizer muito pra gente, né? Influencia muito no ambiente, no decorrer do dia a dia, né? Não é só a questão de montar, né? Os cães que são inteiros, eles gostam de ficar montando, e não só em fêmea, né? Mas em machos também. Não. Querendo ou não, é um comportamento meio que natural, né? De cachorro inteiro. Então, com isso, acaba gerando muitas brigas, desestabiliza totalmente o ambiente, a gente perde todo o equilíbrio, a harmonia, né, e fica assim insuportável de trabalhar, né? Então, só para deixar claro, não é nenhum tipo de preconceito, né? É que com esse tipo de cachorro, principalmente se ele for grande, é muito difícil encontrar um ponto de equilíbrio. Eu acredito que você já tenha tido algum caso também de tentar separar esse cachorro do grupo, né? Mas eles ficam alucinados, eles querem estar junto o tempo inteiro, né? E se você joga uma bolinha, se você pega um brinquedo, qualquer coisa que você vai fazer é um problema, né? Se torna um problema muito grave, porque a partir do momento que você dá início a algum tipo de atividade, esse cachorro vai ser diferente, ele vai querer disputar, ele vai brigar pelo recurso, né? Então, num ambiente de daycare, infelizmente, no meu caso, eu acho que no seu também, né? A gente não consegue trabalhar com esse tipo de cachorro. Isso, eu também sempre falo que o cão não aproveita, ele fica naquele processo de cheirar, montar, você monta uma atividade, ele não sente a atração, assim, vamos fazer um varal de fruta? Não, por quê? Porque, como você falou, a testosterona dele é alta, então eu vou querer brigar com alguma coisa muito alta, é incompatível, vou querer chamar a atenção daquele cão para outra coisa, sendo que ele tem outras distrações, né? Então ele prefere Sempre perde o cheirar, ele foco. prefere tentar montar, ele não tem foco. Não dá para separar que eu, ao meu ponto de vista, eu acho meio que uma injustiça. Os outros cães vão estar ali e aquele cão vai ficar muito privado, ele vai ficar estressado ali no espaço, vendo a turma toda ali participar. Então, realmente, essa responsabilidade que nós temos de proporcionar o bem-estar para todo o grupo, então eu acho que exige que todos os cães realmente sejam. Não é culpa do cãozinho, eu sempre converso com o doutor, sempre também falo para conversar com o veterinário, trocar essa ideia, né, para a veterinária dar um suporte, mas que para a gente realmente fazer o que a gente propõe, tem os cães e a segurança também de todos, porque é muito fácil acontecer um conflito. Então, a gente realmente pede para que os machos sejam castrados. Eu Você mesmo. pede a partir de que idade, João, que os machos sejam castrados? Então, eu atendo cachorro não castrado até no máximo, estourando 8 meses, né? Que passa disso já começa a ficar muito complicado. Enquanto é filhote, até dá para levar, principalmente se for de porte pequeno, né? Mas porte médio, grande, eu não deixo passar disso. O pequeno, às vezes, a gente até consegue ter uma flexibilidade um pouquinho maior, arrastar um pouquinho mais, né? Mas passou dos 8 meses aí, a gente não consegue manter essa harmonia, esse equilíbrio que a gente normalmente tem aí constantemente na nossa creche. Né? E acho que você segue a mesma linha de raciocínio, né? Passou dos 8 meses, não tem como a gente Não. continuar trabalhando, proporcionando bem-estar para os cães aí. Nós também, até 8 meses, a gente consegue segurar as pontas e estar aceitando, né? E levando até 8 meses, não tem muito aquele comportamento. Então,
do momento que passa, eu já tenho que providenciar uma castração. E vale lembrar também, né, que assim, pro macho é muito mais aflorado do que pra fêmea, tá? Mas assim, já tive muitos problemas também com fêmeas inteiras, seja de vira-lata, de raça, enfim. Já tive problema, muito problema por disputa de recursos. Eu também, quando comecei, eu hospedava qualquer tipo de cachorro, né? Assim, claro que limitando algumas raças aí por conta de sinal comportamental, ser cachorro de guarda, isso eu sempre fiz. Mas a questão do macho inteiro e da fêmea inteira já me causou muitos problemas, né? Até não vou mentir para você, acho que grande maioria já passou por isso, né? Mas assim, até esse tipo de cachorro até já acuar outros cães em um determinado momento por causa de uma bolinha, né? Por causa de um frisbee, já aconteceu comigo, né? Então, infelizmente, não tem como mesmo manter harmonia e equilíbrio com esse tipo de cachorro no nosso espaço, né? O bem-estar acaba escorrendo pelas nossas mãos, né? E não dá para dar É mais continuidade aí ao nosso trabalho. estressante para nós e Isso. para eles também, né? É um ambiente estressante. O ambiente fica Então, aí o sobrecarregado, isso. foco fica bem complicado mesmo. Alguém tem alguma perguntinha, alguma dúvida a respeito? Eu vejo muito isso aqui em casa também. Eu tenho dois Yorks, né? Um macho e uma fêmea. O macho é castrado, a fêmea é inteira. Infelizmente, assim, já tentei castrar diversas vezes, mas toda vez que a gente tenta fazer a castração, dá alguma alteraçãozinha, né, nos exames dela. Então, é assim, a coisa é muito aflorada, né? Então, qualquer coisinha ou comida, às vezes eu tenho que separar, né? Que é um outro ponto, assim, que para estourar uma briga é muito intenso. Bolinha, brinquedo, sabe? Ela disputa, não adianta. Eu tenho macho inteiro no daycare. Ok, mas como que é o comportamento desse cachorro? Qual que é o porte desse cachorro? Fala um pouquinho aí pra gente, Guti, se você tem alguma dúvida. Tá, mas esse Golden e esse Labrador, eles são inteiros, eles não ficam, Separado. são separados, mas eu acredito que eles não fiquem junto aí com outro grupo de cães, né? Você falou aí que eles são separados. Infelizmente é isso mesmo, é isso que o Guti falou. Não é possível colocar junto nunca, né? De repente até ficam com algumas fêmeas, Fica mas com as fêmeas. Eles fazem revezar. É o que eu é, fazia eu antes também. Aham. de estar colocando a regra da castração, a gente revezava mesmo. Como é que são? A gente tem 4 partes. Então a gente revezava para os machos ficarem com fêmeas, mais com fêmeas, né? Mas também aquele problema da monta constante. Ficava aquela monta, aquele comportamento constante de monta e a gente notou que as fêmeas ficavam muito incomodadas. Então, era injusto uma fêmea vir para cá e ela, às vezes, chegou a ponto de fêmea subir em lugares altos para que o macho não ficava incomodando, tanto com a monta quanto ficar cheirando, aquela cheirada mais invasiva. Então, a gente viu, não dá para continuar. Como que essa cachorra vai ficar bem? Ela precisa ficar, andar, explorar o ambiente e os machos todos cheirando. Porque muitas pessoas falam, mas não sei, vocês não têm fêmeas no cio aí. Independente da fêmea estar no cio ou não, o macho, que ele não é castrado, o hormônio dele está sempre a flor da pele, né? Isso, sempre aflorado. Isso, então ele vai ficar tentando montar, ele vai cheirar, vai ter aquelas cheiradas mais invasivas, né? E também em outros machos, e é muito invasivo isso, o macho é o motivo de maiores conflitos, né? O macho ficar tentando montar em outro macho. Então, realmente, fica bem tenso o ambiente, fica bem pesado mesmo que seja cães pequenos.
muito difícil ficar tentando montar um em outro, os cachorros ficam cansados, agitados, Fica um e ambiente exaustão. sobrecarregado, exaustivo, Uhum. né? E com isso a gente acaba perdendo o foco do nosso trabalho, que é ao proporcionar sempre o bem-estar aí para eles, né? Fica sobrecarregado para a gente e muito mais para eles, né? Porque eles não conseguem ter paz para focar na É. atividade, poder brincar, né? Então é E nessa eu linha de falo que às vezes o tutor nos procura e fala ele é bonzinho, ele nunca cruzou. Sim, eu entendo completamente essa postura do tutor. Só que do momento que ele vem para um ambiente com muitos estímulos, cães, vamos supor, 10, 15 cães, né? Então muda completamente a postura desse cãozinho nesse ambiente. Ele está ali com muitos cães, cheiros, estímulos. Então, realmente, é normal, o cãozinho não é culpado. Eu sempre falo, realmente o seu cãozinho ele não é culpado, ele não é o vilão da história, a gente não tá nada contra ele. É questão realmente de hormônios. Ele é refém dos hormônios dele, é algo natural. Então, para a segurança do grupo e do cãozinho, a gente opta por isso. Ô, Nós Bia, optamos. e a gente tem uma perguntinha aí. Por que os machos montam em outros machos? Né? Exatamente pela disputa de recurso. Né? Bolinha, comida, fêmea. Isso também acontece muito com fêmeas, né? Fêmeas Sim. inteiras. Já presenciei, por exemplo, tem muita. Às vezes as pessoas chegam no meu daycare. Ah, eu posso matricular meu cachorro? Ele é inteiro, ele não é castrado. Não, aí a gente explica, né, todas as regras, o que que acontece pela disputa de recursos e tal. Aí a pessoa pega e fala, mas eu vou, a partir do momento que eu castrar, eu já posso trazer? Não, não é assim que funciona, né? Os hormônios vão sair do cachorro depois só de 6 meses a um ano. Então não é É um simplesmente processo lento. castrar, Uhum. né? É um processo bem lento. Pode ser que mais adiante até necessite de uma adaptação desse cachorro nesse daycare, né? Então não é só simplesmente castrar o cachorro, já mandar ele, castrei e vou mandar para a creche que ele vai ficar bem. Nem sempre é Não é assim algo que funciona milagroso assim, também. momentâneo. Assim, a creche nem sempre faz milagre. A gente consegue resolver muitos problemas, né, comportamentais, mas tem coisas que fogem do nosso controle, que é esse caso aí da castração do cachorro ser inteiro. Né? Eu acredito que você tenha passado bastante por isso já também. É, é, foi bem difícil no início, né? E tem eu sempre também falo em questão essa monta compulsiva, tanto por falta de recursos e também pelo aquele cãozinho com energia acumulada, né? Então não tem para onde canalizar. Então aí ele fica, não tem Fica muito foco, ocioso, né? fica ocioso, né? Isso, Ele fica perdido. não tem, E aí fica perdido e começa ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e ele quer montar em todos os cachorros ao mesmo tempo. e Nossa, é um problemão vamos supor, um grupo de 5, 10, 15 cães, mesmo que tenha bastante monitores, né, para estar fazendo a supervisão, realmente é desgastante aquele estresse que fica. E essa questão do monta, né, assim, que nem eu falei agora há pouco, a questão de sair os hormônios do cachorro dentro de 6 meses a um ano, ainda assim depois, pessoal, já tive casos na minha creche, né, de cachorro continuar depois de um ano e meio, o cachorro continuar querendo montar, né, mas aí vem aquela questão, não é sexual, né, aí já é meio que não é nem o hormônio mais, né? Mas é uma Uhum. coisa, um comportamento que o cachorro desenvolveu lá atrás, que vai ser Que ele meio desenvolveu. complicado, vai ser meio complicado agora até para estar deixando isso de lado, Fazer essa para modelagem. isso fazer essa modelagem para poder estar saindo isso de vez do cachorro, né? Então nem sempre esses 6 meses, um ano já resolve a coisa, né? Então tem que ter bastante É um paciência, processo bem lento, assim. exatamente. Muitas pessoas procuram a gente, eu vou viajar daqui um mês e vou castrar meu cachorro. Não vai resolver nada, ele vai estar Não, com uma castração recente. Ele vai estar com os hormônios ainda à flor da pele. É um processo lento aí que vai diminuindo os hormônios. exatamente.
Alguém tem mais alguma perguntinha? Quer falar alguma coisa aí pra gente? Deixa eu dar uma rolada aqui. E isso, pessoal, essa questão é tanto para macho quanto para fêmea, tá? Indiferente o sexo, o porte, né? Então, se o cachorro é inteiro, a gente normalmente costuma recomendar que a castração seja feita o mais breve possível, né? Quanto antes, melhor. Recebo muitas mensagens, às vezes, de pessoas falando: ah, mas meu cachorro só tem 2 meses, ele só tem 3 meses. Ah, ele tá com 4, ele acabou de fazer 2,5. Sabe? Quanto antes castrar, melhor. Por quê? Porque o cachorro, a partir do momento que ele for castrado, ele vai ser um eterno bebezão. Né? Então ele não vai Eu desenvolver esse sempre tipo de falo isso comportamento mesmo. ruim. Né? Eu tenho o caso da, Fica um neném. isso, exatamente. Eu tenho o caso da São Bernardo na minha creche, né? Ela acabou de fazer 1 ano. Quando ela veio para mim, ela tinha acho que 5 para 6 meses, mais ou menos. E a dona estava toda preocupada. Eu posso castrar antes do primeiro cio? Deve, né? Então, quanto antes você conseguir castrar, melhor. É, Até por questão de saúde, os veterinários estão sempre Isso. orientando os tutores, né? Um outro ponto A muito fêmea tem legal. também Um, a biométria, né? Biométria. Isso, um ponto muito legal que você abordou agora, Uhum. tanto macho quanto fêmea, né, para não desenvolver doenças futuras, câncer, Futuras na velhice, piometra, né? isso, Uhum. exatamente. Isso para o macho também, né? O seu cachorro vai viver Isso. mais, ele vai ser muito mais equilibrado, vai ser um eterno bebezão se for castrado cedo. Então tem N vantagens aí, porque a gente recomenda a castração cedo. Não é só a questão do daycare, né, para o cachorro ter uma vida tranquila, para poder brincar, mas também pensando aí na saúde do seu animal, tá? Do seu Além cachorro. de saúde, assim, é aquele tutor pensar, um dia eu vou viajar e vou precisar que meu cão fique em algum local, né? É meio que custo-benefício. Então, já pensando nisso, tá, ele não frequenta creche, tudo bem, ele não frequenta creche. Mas um dia talvez ele possa vir precisar da hospedagem, né? Então, já pensando nisso, os tutores já se conscientizando que, nossa, vou precisar de hospedagem alguma vez na vida. E tem esses requisitos. Eu sempre abordo isso. Outra que eu queria falar. Ó, a Maria Aires, Mariana Aires, perdão. Ela tá Mariana, falando. isso ela é minha cliente. Ah, legal, muito bom. Ela está falando que a fêmea dela castrou e demorou muito tempo para resolver os problemas hormonais, né? Que o início até achou que a castração não tinha sido bem feita. Exatamente, tá? Mas não é isso. Leva aí de 6 meses a 1 ano. Já vi casos até mais, durar mais tempo, tá? Então a questão não é nem a castração ter sido bem ou mal feita, é que É um os processo hormônios, lento. os hormônios estão ainda no corpinho do cachorro lá. Existe. Aí vai muito, entra muito para aquele lado. Quando os cães começam a montar, entra já na teoria da dominância, né? Então, às vezes, começa a monta, então aí o tutor fala, ele é muito dominante, ele monta muito. Tem a Aí questão tem do. dois. Desculpa, só te cortando um pouquinho. Tem a questão do xixi também, o marcar E, território. Né? O marcar território, uhum. ele monta porque ele é dominante, ele briga porque ele é dominante. Né? Então, gostaria que, se possível, aí, se você conseguisse explicar um pouquinho para o pessoal. É interessante esse ponto que você tocou agora. A teoria da dominância foi pelo um pesquisador, né? David David, Mesh. David Matthews, isso, que ele fez uma pesquisa sobre os lobos, né? E os lobos, ele pegou vários lobos e colocou num ambiente, vários lobos, e colocou em um ambiente e ali ele concluiu que existe a teoria da dominância. Por conta da disputa dos lobos com a alimentação, contra as fêmeas, e após essa conclusão,
ele falou que lançou um livro em 1970 sobre a teoria da dominância, o macho alfa. E isso, passou algum tempo, 35 anos depois, né, ele foi estudando detalhadamente e viu que tinha alguns erros que ele não fez da maneira certa, que os lobos em seu habitat natural, eles não têm essa de liderança, entendeu? Eles não têm um macho alfa, eles agem mesmo como família. Lobo mãe, lobo pai, então eles têm ali a estrutura do grupo deles realmente familiar, né? E ele mesmo veio depois de algum tempo e falou que realmente errou, né? E a teoria realmente caiu por terra. E o incrível é que isso tudo foi transmitido para os cães, né? Chegou aos cães e começou a teoria que os cães é dominante, que os cães querem dominar os tutores, que os cachorros machos querem dominar os outros machos, né? Sendo que essa teoria já caiu por terra há muito tempo, então aí às vezes o tutor acha, meu cachorro é dominante, ali só tem hormônio, tem posse de recurso, né? Então, não existe a teoria realmente de dominância de macho alfa. Não existe. Não tem porquê dominar o tutor, ele não quer em momento nenhum dominar a casa, ser o líder da casa. Essa teoria caiu por terra já há muito tempo e ele hoje sabe como é realmente as posses de recursos, né, que os cães têm, e os hormônios, eles são reféns dos hormônios, então eles vão ter posse de recursos também pelos objetos, pessoas, atenção, aí já não tem a teoria da dominância, não existe, né? Assim... E muitos profissionais ainda trabalham nessa linha e orientam tutores, né? É uma coisa que está aos poucos mudando. Eu espero que logo mude para que possamos entender os nossos cães de maneira adequada. Isso foi associado pelo parentesco aí, né, de lobos e cães. Só que lobos são totalmente diferentes de cães, né? E esse estudo que ele fez aí durou, acho que, eu não lembro se 10 ou 12 anos, né? E ele mesmo depois desmentiu, através de... comprovou isso cientificamente. Não existe liderança... tinha, né? Então ele usou isso. Não existe liderança, não existe dominância. Às vezes eu escuto muito também o pessoal falar, meu cachorro, quando chega alguém na minha casa, ele fica pulando sobre a visita, ele fica querendo cruzar na minha perna, isso é dominância, ele fica o tempo todo querendo atenção, se impondo. Pessoal, não existe dominância, não existe dominância, isso já foi comprovado cientificamente, né? Muitos adestradores trabalham com essa teoria, eu acho que falta um pouco de informativo, um pouco de conhecimento, né? E não existe essa questão da dominância, exatamente porque os cães eles são totalmente diferentes dos lobos, né? Os lobos eles disputam recurso, por exemplo, um território. Vamos supor, um grupo de lobos quer invadir, quer entrar no território de uma outra alcateia. Os lobos disputam recursos porque eles são dominantes. Os cães, eles disputam recursos, mas eles não são dominantes, né? Eles brigam só por um determinado recurso. Agora, nos lobos é mais a fundo, eles são dominantes, né? Então, essa teoria aí foi praticamente por água abaixo, e acho que falta muito informativo aí para o pessoal, né, que trabalha com cachorro, precisa estudar um pouquinho mais, porque as coisas não são assim mesmo, né, Bia? Tem muita informação, as coisas já mudaram, tem muitos estudos, então é só questão de atualização, né? Isso. Para realmente entender da maneira certa. O Guti está perguntando aí se existe macho alfa. Não existe macho alfa, que nem eu falei agora. Os lobos são diferentes dos cães. Existe macho alfa nos lobos, né? O líder da alcateia. Agora, para os cachorros, não. Os cães são totalmente diferentes dos lobos, tá? Alguém tem mais alguma perguntinha aí sobre a questão dominância, liderança, como isso funciona? Só voltando um pouquinho, para quem quiser, depois a gente disponibiliza, né, Bia, o vídeo do David Mesh, tá? Eu vou publicar no Facebook da Toca, a Bia coloca lá no da Divercão,
E é muito legal esse vídeo, ele explica detalhadamente, fez um estudo muito legal sobre isso. Depois eu disponibilizo aí para vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu te mando sim, Guti, com o maior prazer, cara. Deixa eu só ver se tem mais alguma. Fêmeas também precisam ser castradas para funcionar, para frequentar o seu daycare? Sim, eu só trabalho com castrados, tanto macho quanto fêmea, né? Já trabalhei com cães de pequeno porte inteiros, né? Mas assim, limitando espaço, não conseguindo manter em grupo. Então, a partir desse momento que a coisa começou a complicar um pouco, né? Por causa da disputa de recursos, equilíbrio e harmonia do ambiente, e através de estudos aí de curso, atualização que eu tenho feito, eu optei por tomar essa medida também, né? Então, só trabalho com cachorro castrado, não costumo Legal. receber não castrados exatamente por isso, né? A gente Aqui sabe a que não gente tem ainda como. recebe a fêmea, né? Não, que ela não esteja no período do cio, né? Período do cio, peço Você recebe. afastamento. Não, no cio não, mas que a fêmea tem que ser castrada sim. No período do cio eu peço afastamento, né? Então aí o tutor vai ficar em torno de um mês e depois eu ainda observo para ver se realmente ela encerrou o período do cio. E o macho não, aí o macho precisa realmente ser castrado, mas a fêmea, sem ser castrada, aqui a gente ainda recebe. Entendi. Eu, tanto fêmea Mas quanto eu sempre macho, não recebo. conscientizo os tutores, porque eu vejo muitos benefícios, inclusive de saúde para a fêmea, né? Em questão da Fêmea, castração. para fêmea é até mais complicado do que para o macho, É até mais. né? A Isso, fêmea, porque por uma conta do biométrica cio, aí é urgência, é um caso de risco, né? Então tem que sair correndo para o hospital, a fêmea passar por todo aquele processo, realmente é um risco. ô, Nailândia, a live vai ficar salva por 24 horas, tá? Vai ficar aí no Instagram da Toca. Eu acredito que não tenha como deixar no da Bia também, porque eu que fiz o convite, né? Mas vai estar disponível aí para vocês assistirem. Quem perdeu o começo foi muito interessante, muito legal aí o conhecimento que a gente está compartilhando com vocês. E vai ficar disponível aí por 24 horas aqui no Instagram, tá bom? Relato Pet falando que também não recebe fêmeas não castradas. É bem legal porque não precisa daquele tempo de afastamento, né? Aquele processo da cachorra ficar afastada um tempo. Mais alguma coisa, pessoal, sobre a questão de Castração, machos? liderança, macho alfa, dominância. Machos no daycare? Para quem entrou agora, só vou dar uma recapitulada aí. Pessoal, a gente não consegue receber cães inteiros, cães não castrados no daycare, por conta de equilíbrio, né? A gente não tem harmonia, não tem equilíbrio, não consegue proporcionar bem-estar para os cães se tiver macho ou fêmea inteiros no espaço. Eu tenho mais fêmeas, até brinco que minha creche só tem menina, né? O Guti perguntou aí se eu tenho mais macho do que fêmea. E eu até brinco que minha creche durante um bom tempo só tinha menina, né? Mas todas meninas comportadas e castradas, né? Então, se a gente não tem harmonia e equilíbrio no ambiente, só voltando um pouquinho, a gente não consegue trabalhar, não consegue proporcionar bem-estar para os cachorros que lá estão. Os cães inteiros, eles disputam recurso o tempo inteiro, né? Então, uma bolinha, comida, gostam de montar e qualquer coisa aí para desencadear uma briga, né, Bia? É super rápido. Isso. Eu tenho. Aqui está bem dividido, tem bastante fêmea castrada, né? São poucas que ainda não castraram, então tá bem dividido mesmo, os machos são todos castrados. E incrível que depois que eu comecei a exigir a castração, antes na minha creche só tinha macho inteiro. Eu falo que eu passei pelos testes só macho inteiro. Test Não drive, tinha né? um fêmea. Eu pensava que até as cachorras fêmeas dessa cidade só tinha macho. E incrível que depois que eu comecei a colocar como protocolo
que os machos fossem castrados, começou a vir muita fêmea. Foi algo assim, bem interessante. Depois eu pensei, olha, minha cachorra fêmea, eu não levaria ela, respeito os lugares que ainda não usa esse protocolo, né? E espero que com o tempo eles comecem a usar, porque eu acho que quem ainda não usa é muito pelo medo, né, que eu senti, e questões culturais. Existe aqui na minha cidade existe a cultura de que eu vou pôr o macho para cruzar. E existe também, eu acho que os tutores pensam, do momento que castrar o macho, ele não vai ser mais macho. Existe aquela coisa, assim, aquela insegurança. Nossa, ele deixou de ser macho. Não, o cachorro vai continuar sendo macho e ainda vai ser um bebê. Eu falo que ele vai ser um bebezão. Então, foi incrível, depois que a gente pediu que os cães viessem castrados, os machos fossem castrados, começou a aparecer as fêmeas. Aí as fêmeas começaram a aparecer. E hoje tem bastante fêmeas no daycare, hotel também, mas antes era só macho. Nossa, foi. No meu caso foi foi bem totalmente, complicado. no meu caso foi totalmente ao contrário. Minha creche só tinha menina, né? E aí de repente começou a aparecer macho, mas sempre seguindo essa linha de raciocínio, né? Por conta de equilíbrio, harmonia, só macho castrado, só fêmea castrada. Porque um pouco antes, né, quando eu comecei, só apareciam algumas hospedagens. E como eu recebia todo tipo de cachorro, as fêmeas também estavam causando muito problema, né, no ambiente. E se você separava, nossa, assim, escândalo, chorar, Eu já uivar. ouvi de algumas pessoas que fêmea, assim, quando vai para gerar conflito, é um pouco, às vezes, mais intenso do que de machos, né? Às vezes, o estresse. Uhum. E a questão da piometra, a questão das doenças, né? A fêmea no cio. Se você colocar uma fêmea no cio, num ambiente aí com 15, 20 cães, se você tiver 5, As pessoas 7, são 3 uma cachorro loucura. macho, eles ficam alucinados, eles ficam malucos, E não adianta né? separar de espaço, tem a questão do Não. cheiro a quilômetros, né? Os cães vão É, ficar a nível de estresse, e também a imunidade da fêmea, no período que ela fica no cio, a imunidade do animal vai lá embaixo, que fica propício aí a várias doenças, né? isso, Os assim, machos mesmo ficam sem. o Pode falar? ambiente é controlado, o ambiente não tem doença, porque a gente fica em cima, Uhum. né? Só que a imunidade dessa cachorra no É cio vai lá verdade. embaixo. E Vai aí, lá assim, embaixo, qualquer fica propício. coisinha, né, fica totalmente É. propício a pegar algum tipo de doença aí, né? Já tive Até nos casos, passeios, em casa mesmo, sim, né? sim, Tem a gravidez, não sei, a gravidez psicológica da fêmea, né? Que é bastante comum, né? Nas fêmeas que não são castradas. eu como tenho uma fêmea inteira, não castrada, até evito, quando ela está no cio, período de cio, até evito de ficar passeando, né? Exatamente por isso, porque É, ela fica muito exposta ao ambiente externo e para contrair alguma coisa é muito rápido. fica a imunidade. E também dos machos. Os machos ficam sem se alimentar com uma fêmea no cio, eles ficam estressados e como ficam o nível de estresse sobe, fica sem se alimentar, a imunidade também do animal acaba baixando. Exatamente. Causa muitos problemas. Realmente é bem. Eu falo que é impossível. Hoje eu não consigo me ver trabalhando com cães machos inteiros. A gente espera que futuramente sejam todos castrados, né? São poucas fêmeas que ainda não são castradas no daycare e a gente está conversando com os tutores, conscientizando tanto os benefícios e eu tenho muitos veterinários parceiros também que está sempre explicando para os tutores, mostrando os benefícios da castração. Tem que ter uma conscientização, né? Mas muita gente fala que quer, assim, eu quero tirar uma cria, depois eu castro. Isso passa e o cachorro... Existe essa cultura muito ainda na minha cidade, muito mesmo, aqui de também. Então, assim, esperar, esperar pode que a cachorra cruze, ou macho, então, eu vou realmente, tirar uma cria e depois eu castro, né? Só que aí a gente cai naquela questão de castrou, aí pretende pôr o cachorro na creche e não é assim que funciona,
né? Então, vale lembrar aí dos 6 meses, 1 ano, para estar saindo todo o corpinho do cachorro, né? Então, vai longe isso, não é tão simples como parece. Já é difícil, É, né, a gente ter lá o equilíbrio, a harmonia no ambiente, né? Mesmo com avaliação comportamental, tem cães hiperativos, né? Tem os cães que são mais agitados. Então, isso, pessoal, assim, esse nosso bate-papo aqui também acaba sendo informativo, né? Porque a energia, se o cachorro é hiperativo e se ele é inteiro, não é castrado, isso triplica, né? Quadriplica, porque o comportamento fica assim, acaba sendo mais aflorado por conta dos hormônios, né? E acaba sendo 10 vezes o pior do que um cachorro que não é castrado, de um cachorro castrado, perdão. a testosterona por si só, ela já é um fator ansiogênico, né? Então aí já teve alguém que fez uma pergunta aqui, nesse de que o pessoal fala depois que namorar, eu também sempre conscientizo os riscos de colocar um cachorro para cruzar. É, Existem muitos riscos, né? Então, assim, não só pegar aquele cachorro, ai, vou arrumar um namoradinho para ele e cruzar. Eu acho que aí realmente existe profissionais qualificados na área para isso, né? Então, vai muito mais de estudar comportamento, ver se aquele cachorro tem alguma doença que pode, uma predisposição para passar para os filhotes, né? Então, fazer todo aquele acompanhamento da cadela quando ela fica grávida. Então, aí realmente eu falo que existe só para colocar, então, eu pensaria no bem-estar da minha cachorra, tudo que ela pode passar por um processo, que é um processo bem estressante, então deixaria para profissionais que estão aí que cuidam só disso, Sim. criadores responsáveis, né? Então, eu É, sempre. Eu não prefiro, eu tenho uma fêmea, né? E eu não tenho coragem, a minha também ainda não é castrada. A gente vai estar providenciando a castração dela assim que passar todo esse processo que estamos enfrentando. Mas é um processo estressante para a cadela também. Então, muito. realmente tem que ter os profissionais que estão ali para isso, toda a dedicação, tanto para a cadela quanto para os filhotes, né? E não colocar assim, aleatoriamente, eu achei um cachorro ali da mesma raça e vamos para eles para cruzar e ter filhotinhos, né? Vai muito mais, a responsabilidade vai muito mais além disso. Você está Aham. escutando bem, João? Tô sim. Tem uma perguntinha aqui, peraí que eu bati a mão Tem. aqui. Uhum. Acho que é sobre a castração, primeiro deixar ter a cruza e depois castrar, é isso mesmo? É verdadeira a informação que antes de castrar é importante deixar o primeiro cio acontecer? Thalita, não sei se você acompanhou o comecinho da live, a Thalita é minha cliente, viu, Bia? Não sei se Uhum. você acompanhou o comecinho da live, eu acredito que não, mas a gente falou sobre isso, né? A questão do cio, tanto para fêmea aí, como a questão de machos, a gente abordou falando que a partir do momento que você castrar seu cachorro quanto antes, né, ele vai ser um eterno bebezão. Então não precisa necessariamente, né, deixar a cachorra ter o primeiro cio para você castrar. Então quanto antes, melhor. Né? Seu cachorro vai ser um eterno bebezão, né? Vai ter saúde aí para dar e vender pelo resto da É, vida dele, e não vai ter nenhum problema muito grave aí de saúde, né? Câncer, piometra, coisa que os cães costumam desenvolver aí. tudo isso. E ainda não poder desfrutar de um daycare e de hospedagem quando precisar, né? Então, a, a Happy Dog, a Happy Dog também é aqui de Uberlândia. Aqui eu ouço muito, mas minha cachorrinha tem que ser mãe, tadinha. Eu também escuto bastante isso. Ai, É, aí eu sempre. É bem complicado, assim, porque é uma cultura, né? Então a gente está tentando, assim, aos pouquinhos, modificar isso, que não tem a necessidade da cachorra não tem. cruzar, ela não vai se realizar sendo mãe, não. Ela vai passar por um processo de estresse. E, é um- Então, e essa pode falar. questão de ter filhotes é muito estressante, tá? É muito complicado para a fêmea, né? Não é só ali ter os filhotes, amamentar.
Então tem muita coisa por trás aí também. Não é o foco da nossa live aqui, né? Que isso teria que ser É, um veterinário para explicar melhor para vocês. Mas é uma situação, uma gravidez para fêmea, né? De cachorro. Acho que até para gato isso é bastante complicado, né? É muito estressante. tem os riscos, né? Se o cachorro precisar de uma cirurgia, enfim. Eu vejo mais benefícios cães castrados, tanto para a saúde. Quantos tadinhos eu já não ouvi por ter castrado o meu? É, aquela. É como eu disse, o tutor, assim, quando o tutor é homem, ele sente mais que parece que vai tirar a masculinidade do cão Do dele, cachorro, né? é. Isso, então existe isso. Nossa, ele não vai, ele vai deixar de ser macho. Realmente não, isso não vai alterar nada pro cachorrinho, né? Exatamente. É, Alguém tem mais a alguma Lorena é pergunta? nossa cliente e no início realmente ela sempre me contou que o tutor do Hércules estava bem relutante em questão da castração do Hércules, mas ele castrou e está aqui conosco. Muito legal o rap do Good. É, Legalzinho. isso, exatamente. Tá te elogiando aí por atender a mesma linha de conduta aí É, de... a gente passou pelo mesmo processo, né, Lara? A gente tinha um pouco de receio do momento de aceitar e ter uma queda aí na clientela por a cidade não ter tanto essa cultura, mas a gente conseguiu. A Lara também aceita apenas machos castrados e a gente conversa bastante a diferença no trabalho, para os cães, os benefícios para os cães. A diferença, assim, pra gente que trabalha no ambiente de creche aí, de daycare, é absurda, pessoal. Assim, vocês não têm ideia como muda, como o ambiente fica mais leve, né, Bia? Assim, a gente acaba, até nós mesmos, assim, a gente acaba ficando mais tranquilos, né? Apesar de ter que ter olhos nas costas às vezes, mas o ambiente fica Sempre. muito mais leve, né? Muito mais tranquilo, mais equilibrado. Então a gente Eu falo consegue. que fica bem mais gostoso de trabalhar, Isso. né? Não Você fica consegue sobrecarregado. fazer aquela atividade que os cães realmente eles demonstram bastante interesse nas atividades, nos enriquecimentos ambientais, todo mundo ali focado. Então fica um ambiente bem mais gostoso, seguro de nós trabalharmos. Né? Traz Teve uma. assim, traz segurança pra gente e principalmente para eles, né? Essa questão da Isso. castração, assim, eu diria que muda, pessoal, 99%, né? Esse 1% aí, porque ainda tem algumas pessoas que insistem, né, em trabalhar com cães inteiros, dizem que dá certo, né? Mas por exemplo, João, eu prefiro não arriscar, né? Eu Então, também não. E eu posso falar porque eu trabalhei, né? A gente trabalhou 2 anos. Pela minha experiência que eu passei, eu posso afirmar, eu não consigo promover bem-estar com cães inteiros. Eu não consigo, né? Principalmente os machos. Eu realmente não consigo. Eu me vi a ponto de me frustrar e falar ao ponto de ter que tomar a decisão. Ou a gente vai mudar, ou a gente vai fechar. Não vai ter como a gente continuar. Então, a minha pessoa, não consigo. Tem uma pergunta: qual a melhor idade para castrar? Então, eu sempre, a gente falou, né, quanto antes melhor. Eu sempre peço também uma orientação do veterinário, que o tutor converse com o veterinário da sua confiança, mas embaixo já tem outra também, porque a fêmea tem que ter o primeiro ciclo. A informação que eu tenho dos veterinários, dos nossos parceiros, não é necessidade da fêmea ter o primeiro cio, né? Não tem essa necessidade dela para ter que castrar a fêmea. Então, essa informação não é até melhor castrar antes. Tem estudos aí que mostram que diminui bastante o índice de ter câncer, né, futuros. Então, a fêmea não precisa passar pelo primeiro ciclo. Mas eu sempre peço para o tutor conversar com o veterinário
o veterinário do cachorrinho, né? Um veterinário de confiança, mas não tem a necessidade, ao meu ponto. E a melhor idade para castrar, eu acho quanto antes, no momento ali que o cachorrinho está pronto. Já abriu o olhinho, tá Então, comendo normal, ração inteira, sem precisar amassar. Eu acredito que você já possa fazer uma bateria de exames no seu cachorro, né? E já providenciar a castração. Existem muitos criadores que só entregam filhotes depois de castrados, né? Eu acho bem legal essa conduta aí deles, por conta de saúde e também para a missão deles, esse trabalho deles, né? De procriar, né? Isso, então aí eles estão preservando, né, a raça. Então eu acho bem legal isso. Então não tem assim uma idade, não precisa passar pelo cio. E isso já responde também a pergunta da Marília Medeiros aí, Medeiros Marília, né? Porque a fêmea tem que ter o primeiro cio para castrar. Exatamente o contrário, viu, Marília? Então, quanto antes você conseguir castrar sua cachorrinha, por mais tempo ela vai viver, mais saudável ela vai ser. Vai ser eterna bebezona, igual a gente já falou aí várias vezes na live. Eles ficam bem nenéns. E acho que era isso, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não sei se para mim ou para Bia. A gente já abordou aí as questões do macho alfa, da dominância, da liderança, a diferença de cães e lobos, questões de cio para fêmea, macho não castrado. Só voltando um pouquinho essa questão da castração o quanto antes, o macho é muito mais simples do que a fêmea, viu, pessoal? Então, quem tem um cachorrinho aí, tem um filhotinho, é super tranquilo. Muito menos invasiva. Isso. Exatamente isso. Alguém tem mais alguma perguntinha? Quer castrar engorda o cão? Se você não seguir uma rotina saudável com seu cachorro, independente dele ser castrado ou não, ele vai engordar. Tá? Então, tem gente que castra o cachorro come o dia inteiro, independente de ser... Vou até fazer uma brincadeira agora, né? Independente de ser quarentena ou não. O cachorro come o dia todo, né? Então, não pode, tá? Tem que manter a alimentação aí balanceada através de um controle aí com os veterinários, né? Para o cachorro não estar engordando. Tem específica já, né? Sim. Os cachorros comem a ração específica e tem uma rotina mesmo de passeios, né? Eu não vi alteração. Só te interrompendo um pouquinho aí, Bia, falta 1 minuto e 30 para nossa live cair, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta para mim ou para Bia, pode mandar um direct aí pra gente. Foi muito legal a live contigo, tá? Espero que a gente faça muitas outras, aborde diversos temas legais aí. Tá? Muito obrigado por compartilhar. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito legal falar contigo. A Bia, para quem não conhece, rapidinho, pessoal, ela é de Uberlândia, ela faz um trabalho incrível também. Ela tem uma creche que chama Divercão. Então, os meus seguidores, por favor, sigam a Bia, né? E quem quiser seguir a Toca do Cachorrão. O João, qual cidade mesmo? São Carlos, São Paulo, interior de São Paulo. A gente está a 200 km aí de São Paulo, capital. É incrível lá a proposta do João de bem-estar para os cães. Tem, eu acho que no meu Insta tem o Instagram dele para vocês irem lá seguir. Toca do Cachorrão com 2 Os sem o tio. E o da Bia é @Divercão o dia, é isso? Divercão cresce o dia. Isso, exatamente.